Estamos de volta aqui no Tudo de Bom para falar sobre um assunto que pode até parecer tabu para muita gente, mas é importantíssimo que você esteja atento, né? Principalmente porque muitas mulheres também que estão assistindo já podem aí chamar o companheiro, chama o filho, chama todo mundo para assistir, porque, gente, dados do Ministério da Saúde mostram que nos últimos 10 anos, mais de 21 mil casos de câncer de pênis foram registrados no Brasil. Mais de 6 mil amputações foram registradas e mais de 4 mil mortes aconteceram devido à doença no nosso país. Mas quais são as causas? Como prevenir? Como tratar? É muito difícil? Gente, parece que é muito simples. Quem vai responder todas essas questões para a gente agora é o médico urologista Rafael Pauletti, também presidente da Sociedade Brasileira de Urologia aqui no Rio Grande do Norte. Bom dia, doutor. Estávamos... Bom dia. Bom dia. Prazer tê-lo aqui. Falando aqui rapidamente, né, sobre essas questões. Os números no Brasil, a gente pode dizer que estão alarmantes, né? Nesses últimos 10 anos, vem crescendo realmente tanto a questão do diagnóstico, como de amputações e outras, né, dificuldades, digamos assim, relacionadas ao câncer de pênis? Sim, tanto é que o nosso motivo da campanha, a gente está muito feliz de estar aqui hoje em nome da Sociedade Brasileira de Urologia, porque é uma doença extremamente devastadora, né? O câncer é algo devastador, mas o câncer de pênis mais ainda. E a gente podia evitar essa doença, evitar o câncer com uma simples medida, água e sabão. Então, se a gente conseguisse fazer com que essa mensagem chegasse, pai, mãe, paciente, cuidador, que se conseguisse puxar a pele, lavar adequadamente, a gente evitaria muito essa doença, como você disse. É alarmante, né? São uns 2 mil casos anos, 20 mil casos dos últimos 10 anos e uma porcentagem grande, né? 6 mil pacientes, 600 pacientes ano. A gente tem que fazer a amputação do pênis e 40% mesmo depois de amputado ainda vai vir a falecer dessa doença. Meu Deus, porque o câncer pode retomar em um outro local, aí pode se disseminar. A doença é avassaladora porque ele se espalha rápido e ele responde muito pouco à quimioterapia. Nossa, agora a gente estava falando essa questão da água e do sabão. Ou seja, todo mundo tem, todo mundo, né? A grande maioria, digamos, da população tem acesso, né? Pelo menos a questão aí do banho. Tá faltando o quê? Higiene, tá faltando informação, né? Porque seria uma forma simples, lavar de uma forma correta. E isso parece que alguns homens não estão sabendo fazer, meninos, adolescentes. Isso, até porque a gente teve uma campanha muito tempo atrás, que a menina já foi no ginecologista e o menino foi no urologista. Então, o ser masculino aqui no Brasil sempre tem aquela tendência que assim, eu só vou no médico quando eu já estou muito doente, igual esse paciente, ele só procura atenção quando já está no estágio muito avançado da doença. Então, ele não teve o quê? Acesso à informação. Na casa dele, ninguém falou sobre isso, igual você disse no início, é um tabu, a gente não conversa muito, a gente pergunta, tomou banho? Lavou? Lá no consultório eu mesmo uso isso de brincadeira. A mãe leva o garoto, daí eu pergunto, e aí, cara, tomou banho? Lavou a orelha? Sim. Lavou o pinto? Aí a mãe olha, sério, você não lavou? Por quê? Porque a gente subentende que vai ser assim. Sim. Mas a criança não sabe, o adolescente é esquecido, o adulto mesmo não teve essa educação ao longo da vida e a gente não para conversar sobre isso no dia a dia. É verdade. Se a gente não levar o menino, não levar o adulto no médico. Então essa campanha que a gente tem aqui, que graças a Deus você abre essa porta pra gente, ei, se tem a pele, puxa a pele até o final, lave com água e sabão. Ah, não consigo, dói. Hoje de manhã mesmo a gente operou um rapaz e a gente teve, até nesse sábado, um mutirão, tanto no Hospital Liga contra o Câncer quanto no Hospital Universitário, onde operamos 16 pacientes de fimose. E a idade variava desde os 14 anos de idade até os 77 anos. Nossa! Então, aos 77 anos, tem dificuldade, porque às vezes a pele ficou estreita, a pele ficou grudada, a gente envelhece e não sabe como vai ser, então ficou com Parkinson, ficou com deficiência visual, ficou com alteração cognitiva que não consegue mais puxar e manter seu próprio cuidado, então a higiene piora novamente. Pode ser prejudicada, né, nesses quesitos. E geralmente quem tem menino, né, logo que nasce, os primeiros meses ali, é uma orientação, inclusive, né, da pediatra em relação àquela pele de, não desceu muito, vamos tentar aí, tem umas pomadinhas, caso não consiga, a cirurgia é indicada logo, né, com eles, inclusive bebês, crianças, quanto mais cedo, melhor? Quanto mais cedo, melhor. Sempre tem uma grande dúvida do pai, da mãe, até do próprio pediatra. A fimose, aquela dificuldade de puxar a pele ou a pelezinha colada,
é esperada e fisiológica até 1 ano e 3 meses. Porém, a gente tem pacientes com menos de 1 ano que a gente sabe que não vai evoluir, que é aquela tipo 1 fechada, que na hora de urinar até estufa. A gente orienta, pai, pode operar abaixo de 1 ano. Os outros, já passou aquela fase, já passou 1 ano e 3 meses, já fez a pomada, já tentou, não consegue, opere. Porque a gente na Sociedade Brasileira de Urologia, ou qualquer urologista, vai receber paciente de 10, de 15, de 20, de 30. O meu recorde é um paciente de 93 anos, com dificuldade de puxar a pele, de limpar. No multirão foi de 77. Ou seja, era um paciente que não tinha uma fimose fechada, com 3 anos de vida, 4 anos de vida, mas tinha uma leve dificuldade, igual a minha gravata, e daí não consegue descer tudo, e ao longo da idade. Certa. Isso. Daí vai fechando, vai fechando. Acumulando ali. Eu vou ter que operar ele com 40, com 50, só que a saúde às vezes piorou. Olha, então não pode, né? Então, gente, não tem esse preconceito, né? Você que é mãe, que é pai, principalmente na questão da infância aí, tá com dúvida, leva, né, no urologista, que vai ser indicado aí algo a fazer e é pro bem, né? Não pode, nada é tão triste do que você deixar algo se passar que poderia ter sido evitado antes para se tornar um grande problema lá na frente, né? HPV também é algo de risco, né? Uma doença, inclusive hoje tem campanhas aí no Brasil todo, aqui no nosso estado, para a questão da vacinação dos adolescentes. Essa também é uma doença que pode se tornar um câncer de pênis? Isso, então a gente tem pouquíssimos fatores do câncer de pênis, até vendo no intervalo, né? Então, sedentarismo, cigarro, mas os 2 principais é não lavar, e o segundo HPV. E assim como a gente pode ajudar o homem, então o homem que não consegue lavar, faz cirurgia de fimose, ele vai ter um risco menor, ou pelo menos vai ficar mais fácil de ver o HPV, que a gente vai ver aquela pequena lesão, aquela pequena verruga, se ele já é operado, está exposto, já é só visual, do que aquele que tem a pele com dificuldade e tem uma verruga crescendo lá, e isso vai dar, em mulher, câncer de colo de útero. Então, se a gente trabalhar nessa questão, fazer postectomia, pegar os pré-adolescentes, adolescentes, ou até fora do Programa Nacional de Imunização, mas que é aceito na rede privada, vacinação de HPV, né? A gente reduz não só o câncer de pênis, mas o câncer de colo de útero, que é o segundo câncer mais comum em mulher. E cada vez mais, né? A gente vê os números aí, são alarmantes. São diversos tipos, né, de vírus aí, mas que estão pegando, né, doutor? E nesse momento a gente precisa incentivar muito a vacinação de meninos e meninas, porque já tem na rede básica a vacina quadrivalente, justamente para a gente evitar e, quem sabe, conseguir reduzir o número de casos em mulheres e em homens também de câncer de pênis. Assim como a mulher faz, né, o Papa Nicolau, faz anualmente o preventivo, o homem precisa fazer também. E nesses casos, por exemplo, que ele já tem, por exemplo, na mulher, às vezes você percebe, no exame vem lá o resultado que você tem HPV, mas não está ainda, por exemplo, não tem a doença, não se mostrou. No homem, ela já aparece também a olho nu, ou ele pode estar ali com a doença sem saber? Bem no início ele até pode ter uma lesão microscópica, mas no homem, diferente da mulher, é muito mais fácil. É visual, igual eu falei. Na mulher ela tem que colocar na posição, fazer o Papa Nicolau, tem que fazer o raspado, mandar para o laboratório. O do homem é muito mais visual, na hora do exame físico, ali na consulta, na hora que a gente deita, se tem pele, a gente conseguir puxar a pele, já identifica aquela lesão, aquela verruguinha, uma mancha. É bem mais fácil de dar o diagnóstico desse homem e por isso que se a gente reduzir o HPV em homem, eu reduzo muito em mulher o HPV, porque é uma transmissão na relação sexual e o diagnóstico feminino é mais difícil, né? Sim. Demora mais também para aparecer, mas tá vendo aí, gente, é muito fácil, não tem que ter vergonha, não tem que ter esse tabu ainda mais de procurar urologista, né? No caso dos menores, aí as mães podem acompanhar também. No caso dos, né, de quem for maior já de idade, aí tá ali a namorada, a noiva, a mãe também incentivando. Não tem mais hoje, você ainda vê isso muito? É difícil o pai levar o menino ao urologista ou a mãe? Tá melhorando, mas ainda é um pouco difícil. Então, semanalmente a gente vai atender homens que têm coceira, lesão, fissura, caras que nunca tiveram coragem. Por exemplo, semana passada passou um rapaz, 26 anos, que já luta várias vezes com vários problemas na pele que cobre a glande e só agora teve coragem de passar no médico, porque falou com os amigos, viu na internet, viu nos programas que é possível, que existe a cirurgia, que a gente pode fazer, que a vida dele vai melhorar.
mas ele mesmo teve que ter iniciativa. Exatamente, então, senão às vezes é não um vai. tabu, o pediatra acaba não falando sobre isso, a própria HPV, tem muita gente que acaba dificultando um pouco o processo, dizendo, não vou vacinar porque isso é estimular a relação sexual precocemente. Não, é um jeito que a gente tem de proteger, de dar informação e de cuidar dessa criança para o futuro e também na parte sexual. Na questão do HPV, né, após o diagnóstico, como é que é o tratamento no caso dos homens? No HPV? Isso. No HPV é bem simples, a gente faz a cauterização, algo simples. Lá. Pode fazer a cauterização na clínica, com ácido, cauterização elétrica no centro cirúrgico. Tem medicamento também incluso? Ou não, só na cauterização já? Só a cauterização, que assim como na mulher, uma vez identificada a lesão, né? Foi lá, fez o Papa Nicolau, a gente viu, fez a biópsia, comprovou HPV, a gente faz a cauterização e isso encerra. Aí se tiver numa idade, principalmente de atividade sexual, a gente pode orientar a vacinação, que hoje em dia a gente tem. Mesmo para quem já teve? Mesmo para quem já teve. Porque são vários tipos de vírus, né? Isso, porque a gente tem na rede básica a quadrivalente, que até outro dia só existia ela, que pega 11, 16, 18 e o 12, que são os mais prevalentes para câncer. Né? E a gente já tem hoje em dia na rede privada a nonavalente. Independente, a gente pode fazer no pré-adolescente ou no adolescente, como a gente comunicou, mas nos que tiveram, tanto homens quanto mulheres, que já tiveram verrugas, podemos fazer e devemos fazer a vacina, sim, para evitar os outros subtipos e uma recorrência dessa lesão microscópica. Olha aí, então fora isso, gente, tem que se cuidar também. O homem, assim como a mulher, né, que coloca lá na agendinha, uma vez por ano ao menos, está procurando ginecologista, é só vocês procurarem também urologista. Essa campanha então continua, vai ter algum outro tipo de mutirão, como é que as pessoas podem, sei lá, fazer parte? A campanha continua, na verdade a campanha já existe há algum tempo, a Sociedade Brasileira de Urologia a nível nacional tem no Google, então todo mundo pode procurar lá. Campanha do câncer de pênis, que tem mês para todas as doenças, é fevereiro. Então, fevereiro, água e sabão, limpar o pênis, conseguir puxar a pele, a melhor prevenção. A gente tem o Zico como garoto propaganda, a gente tem esse ano Cuida, só tem um, né? Então tem que cuidar direito, tem que puxar, tem que lavar. Então, essa campanha já vem há muitos anos e a gente está focando aqui no Rio Grande do Norte esse ano, em fevereiro, com mutirão, com palestra, com aula, com reunião científica, até porque até os colegas da área, né? Então, psicólogo, enfermeiro, às vezes é algo que ninguém comenta sobre o câncer de pênis e diferente do Brasil, países com alto desenvolvimento socioeconômico têm um índice baixíssimo de 50 casos, 100 casos anos, enquanto o Brasil tem 2.000. Nossa, Motivo, dificuldade de acesso à informação, de explicar com água e sabão. E às vezes países com índice socioeconômico menor do que o Brasil têm menos casos do que o Brasil por indicar cirurgia precocemente por questão religiosa. Sim. Então países muçulmanos, países judaicos, ali. eles têm, mesmo com uma baixa esclarecimento da população, uma incidência de câncer bem menor, porque fazem a cirurgia das crianças precocemente. Então a mãe pensar que está difícil de lavar, não consegue, esquece. Hoje em dia é um pouco mais difícil até, porque as mães antes tinham 4, 5 filhos, então assim, já ia pegando jeito. Hoje em dia a gente tem um, no máximo 2, às vezes só tem um menino, o pai está meio ausente, não consegue estar presente nesse momento do banho, a mãe não tem tanta experiência, acaba deixando passar, a criança não gosta, fica brava. Tem aquela questão de vergonha, de não deixar, de perguntar, tá tudo certo, né? Não, tá tudo bem, né? Tem medo, não sabe, não consegue, posso puxar, médico não que consigo. ele ajuda. Isso, então, leva pra gente, a gente tira a dúvida, explica, fala como é que faz para puxar, se a pele está colada, se precisa operar, se está limpando direito. É melhor prevenir, né, doutor Rafael? Exatamente. Muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos. Sempre um tema importantíssimo aí para a gente levar para frente para quem está aí ouvindo. Então, sabe de alguém, está ali na família, ajuda, por favor, né? E não tem que ter preconceito, não tem que ter nada. O negócio é prevenção, é ser saudável. Muito obrigada. Boa campanha, bons atendimentos por aí. Valeu. Obrigada.